Acidente vascular cerebral, AVC. AVC, o que é, causas, sintomas, tratamentos, diagnóstico e prevenção. O que é AVC? O acidente vascular cerebral, AVC, acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato. Existem dois tipos de AVC que ocorrem por motivos diferentes: AVC hemorrágico, AVC isquêmico. Quais os sintomas e como começa um AVC? Existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um acidente vascular cerebral. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são: fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. Confusão mental. Alteração da fala ou compreensão. Alteração na visão, em um ou ambos os olhos. Alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar. Dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Importante: caso qualquer um desses sintomas apareçam, é fundamental ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU 192, Bombeiros 193, ou levar a pessoa imediatamente a um hospital para avaliação clínica detalhada. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores serão as chances de sobrevivência e recuperação total. O que é um AVC isquêmico? O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo, trombose, ou um êmbolo, embolia. O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos. O que é um AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. Quais os principais fatores de risco para desenvolver um AVC? Existem diversos fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de um AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico. Os principais fatores causais das doenças são: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, idade avançada, sedentarismo, uso de drogas ilícitas, histórico familiar, ser do sexo masculino. O que causa o AVC hemorrágico? O AVC hemorrágico tem como causa, principalmente, a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. No entanto, também pode ser provocado por outros fatores, como hemofilia ou outros distúrbios coagulação do sangue, ferimentos na cabeça ou no pescoço, tratamento com radiação para câncer no pescoço ou cérebro, arritmias cardíacas, doenças das válvulas cardíacas, defeitos cardíacos congênitos, vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos que pode ser provocada por infecções a partir de doenças como sífilis, doença de Lyme, vasculite e tuberculose, insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio. O que causa o AVC isquêmico? O AVC isquêmico se divide em 4 subgrupos com causas distintas. AVC isquêmico aterotrombótico, provocado por doença que causa formação de placas nos vasos sanguíneos maiores, aterosclerose, provocando a oclusão do vaso sanguíneo ou formação de êmbolos. AVC isquêmico cardioembólico, ocorre quando o êmbolo causador do derrame parte do coração. AVC isquêmico de outra etiologia, é mais comum em pessoas jovens e pode estar relacionado a distúrbios de coagulação no sangue. AVC isquêmico criptogênico, ocorre quando a causa do AVC isquêmico não foi identificada, mesmo após investigação detalhada pela equipe médica. Como prevenir o AVC?
Muitos fatores de risco contribuem para o aparecimento de um AVC e de outras doenças crônicas, como câncer e diabetes. Alguns desses fatores não podem ser modificados, como a idade, a raça, a constituição genética e o sexo. Outros fatores, entretanto, dependem apenas da pessoa e são os principais para prevenir essas doenças. Não fumar. Não consumir álcool. Não fazer uso de drogas ilícitas. Manter alimentação saudável. Manter o peso ideal. Beber bastante água. Praticar atividades físicas regularmente. Manter a pressão sob controle. Manter a glicose sob controle. A adequação dos hábitos de vida diária é primordial para a prevenção do AVC. No âmbito da rede pública de saúde, o Ministério da Saúde investe em ações para a promoção da saúde, como o programa Academia da Saúde, que trabalha práticas corporais e atividade física por meio da implantação de polos. Há também o Guia Alimentar para a População Brasileira, que dá orientações sobre os cuidados e caminhos para alcançar uma alimentação saudável, saborosa e balanceada, evitando o desenvolvimento de doenças crônicas, como o AVC. Para complementar o guia, foi lançada a publicação Alimentos Regionais Brasileiros, que divulga a variedade de alimentos no país e orienta as práticas culinárias, estimulando a valorização da cultura alimentar brasileira. Ainda sobre alimentação e nutrição, a pasta lançou o Plano Nacional de Redução de Sódio em Alimentos Processados com a meta de tirar 28.562 toneladas de sódio dos alimentos processados até 2020. Com esta ação, espera-se que haja a redução em 15% os óbitos por AVC e 10% por infarto. Diagnóstico do AVC. O diagnóstico do AVC é feito por meio de exames de imagem que permitem identificar a área do cérebro afetada e o tipo do derrame cerebral. Tomografia computadorizada de crânio é o método de imagem mais utilizado para a avaliação inicial do AVC isquêmico agudo, demonstrando sinais precoces de isquemia. Assim que o paciente chega ao hospital, entre os cuidados clínicos de emergência estão: verificar os sinais vitais, como pressão arterial e temperatura. Checar a glicemia. Colocar a pessoa deitada, exceto se houver vômitos. Colocar acesso venoso no braço que não estiver paralisado. Administrar oxigênio, caso a pessoa precise. Determinar o horário de início dos sintomas por meio de questionário ao paciente ou acompanhante. Os procedimentos com finalidade diagnóstica em neurologia estão contemplados no Sistema Único de Saúde, SUS. Tratamento e reabilitação do AVC. O tratamento do AVC é feito nos centros de atendimento de urgência, que são os estabelecimentos hospitalares que desempenham o papel de referência para atendimento aos pacientes com AVC. Essas unidades de saúde disponibilizam e realizam o procedimento com o uso de trombolítico, conforme protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, PCDT, específico. A reabilitação pode ser feita nos Centros Especializados em Reabilitação, CERS. A melhor forma de tratamento, atendimento e reabilitação, que podem contar inclusive com medicamentos, devem ser prescritos por médico profissional e especialista conforme cada caso.